Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem tem fé em Jesus, adora Ele com palmas de alegria, palmas de gratidão, dê glórias e aleluias ao Senhor. Enche o céu de glória, adore em espírito e em verdade, exalte ao nome do Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele está em nosso meio, Ele está em nosso coração. O Espírito Santo de Deus se manifesta neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus que nos ama tanto, que deu seu próprio Filho para morrer por nós, para nos dar o perdão dos pecados e a salvação das nossas almas. Por isso nós somos gratos e alegres ao Senhor para todos sempre. Aleluia. Grande Deus, meus irmãos, nós estamos reunidos e unidos pela fé em Jesus para prestar um culto de adoração a Ele, porque Ele é digno, Ele é o nosso Salvador, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem muda a nossa vida, a nossa história. Amém? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e também transmitir a palavra de Deus a todos os ouvintes. Amém? Estamos na campanha do jejum da humilhação. Toda sexta-feira, a Igreja Deus e Amor, todos membros obreiros convocados para fazer esse jejum com a intenção de se humilhar a Deus. Amém? E assim alcançar misericórdia. E nesta oração de jejum nós apresentamos todas as pessoas, visitantes, frequentadores, irmãos de outro ministério, dizimistas, pessoas doentes, enfim. Porque a Bíblia diz que tem certos tipos de males que só saem pela fé no nome de Jesus quando nós estamos vivendo em oração e jejum. Amém? Grande Deus. Eu quero fazer uma breve oração e logo após eu vou estar pregando a palavra de Deus. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Deus, este povo, eu apresento as pessoas que aqui estão, Senhor, nesta igreja, neste local, Senhor, neste imóvel, vieram, meu Pai, para te buscar, vieram pela fé, Senhor, se esforçaram para estar aqui. A presença deles já é um sacrifício inteligente, já é um sacrifício racional. Eles trouxeram, meu Pai, ó Deus, o coração, a alma, ó meu Deus, diante de Ti, diante do Teu trono, de graça e de misericórdia, confiando que o Senhor é bondoso, que o Senhor deseja o nosso bem, que o Senhor faz o impossível em nossa vida. Meu Deus, eu apresento aqui os homens, as mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos, casados ou solteiros, as famílias aqui representadas, meu Deus, nós intercedemos, ó Pai, dê a paz, dê a alegria, dê a felicidade, meu Deus poderoso, resolve todos os problemas, mostra a saída, dá o escape, a solução, Senhor, venha restaurar esse casamento, restaurar esta família, o relacionamento, Senhor, meu Deus poderoso, repreende todos os demônios que tem perseguido, que tem assolado, que tem atacado esta pessoa, na área financeira, na área profissional, na área estudantil, na área da saúde, na área sentimental, psicológica, enfim, Senhor, meu Deus poderoso, é o Senhor que repreende todo mal, é o Senhor que derrota todo mal, é o Senhor, meu Pai, que nos dá vitória, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. O Senhor é o único protetor, meu Pai, do ser humano. Ó, meu Pai, não tem objetos ídolos, não tem santo, não tem deuses. Ó, meu Pai, não tem homem, não tem mulher. Só Jesus protege, só Deus é o nosso guardador. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Deus, todo o poder não está no poder dos homens, do dinheiro ou na fama, Senhor. Ó Deus, poderoso, nossa fé está no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Meu Deus, todo poderoso, salva as almas, meu Pai. Ó Deus poderoso, aqueles que ainda não se converteram, não se arrependeram, não foram transformados, nós oramos pela salvação deles. Ó Deus, todo poder, não importa se tem religião ou se não tem religião. Ó Deus, só Jesus salva, e a salvação é ser liberto dos pecados, e a salvação é se arrepender e abandonar os pecados. Meu Deus poderoso, e para isso só o poder de Deus, só o poder de Deus para nos ajudar a conseguir, a ter uma vida nova, uma vida santa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, usa esta igreja Pentecostal dos Amor na campanha do jejum da humilhação, Senhor, baseado na Tua palavra que diz: humilhai-vos
debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele, no tempo devido, no tempo determinado por Ele, vos exaltará. Ó, meu Deus, assim como Esther convocou todo o povo judeu, todo o povo de Deus para jejuar, para que eles viessem ser salvos do extermínio. Ó Deus poderoso, assim como Esther, Deus convocou todo o povo com Mardoqueu para fazer um jejum nacional pelo grande livramento da morte. Ó Deus poderoso, nós convocamos um jejum regional, todo o campo pertencente aqui à Setorial da Lapa, convocado para o jejum regional, Senhor. Ó meu Deus, porque esta casta, este tipo de demônio só sai na oração do jejum. E só ora e jejua quem tem fé, e só tem fé quem ora e jejua. Ó Deus poderoso, Senhor, e é no poder do nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós expulsamos. Sai todo mal, sai a enfermidade, sai a doença, saia todo mal, saia do coração, saia da mente, saia deste lar, saia do local de trabalho, seja qual o mal for, seja qual for o demônio, seja qual for a obra satânica que foi feita, não importa. O mais importante é saber o nome de Jesus, que repreende todo mal, que derrota e vence todo mal. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor nos dá vitória nessas batalhas espirituais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, meu Pai, se tiver alguém aqui doente, enfermo, ó Deus, meu Pai, que antes de sair aqui deste culto, que todos os sintomas venham sumir e desaparecer, como prova, como evidência de que recebeu um milagre, a cura, a libertação. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, sim, meu Deus, nós oramos para que todos nós, ó meu Pai, não venha sair daqui da mesma maneira que entrou, mas todo pensamento negativo, toda baixa estima, ó Deus poderoso, todo sentimento ruim seja descarregado, seja jogado fora, caia por terra, e que todo o bem de Deus entre em nossa vida aqui neste culto, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem orou com fé, levante as mãos. Aleluia. Quem orou com fé? Quem crê que Jesus está aqui, levante a mão. Ele garante a sua vitória. Dê uma salva de palmas para Ele. Pegue a sua Bíblia ainda de pé. Vamos fazer tudo de uma vez, aí depois vocês vão sentar por muito tempo. Pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 27, do versículo 1 em diante. Eu quero pregar hoje sobre os pecados religiosos. Então, ao ler a Bíblia, nós percebemos alguns tipos de pecados religiosos, né, que esses pecados vão ser vistos principalmente de pessoas que já têm sua religião, sendo evangélico, sendo católico, seja qual for a religião. Esses pecados se destacam mais na vida de pessoas religiosas. Mateus capítulo 27, versículo 1 em diante. Grande Deus. E é claro que são vários os pecados, né, religiosos, né? É falsidade, fingimento, desonestidade, corrupção, sacrilégio, profanação, roubo, irreverência, escândalo, idolatria, superstição, né? Sincretismo, crendices religiosas, modismo, meninices, misticismo, feitiçaria, vanglória, autojustificação, legalismo, hipocrisia, incredulidade, apostasia, heresia, enfim, a lista é gigantesca. Mas esses pecados, eles têm um destaque no meio religioso às vezes. Tem na vida daqueles que não são religiosos também, mas o centro da mensagem hoje é falar de pecados religiosos. Mateus capítulo 27, versículo 1 em diante, diz assim: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. A minha tradução
Nova tradução linguagem de hoje. Pode se assentar. Grande Deus. Dê uma salva de palmas misturado com glórias a Deus e aleluia. Grande Deus. Aqui está, meus irmãos, o texto base dessa mensagem sobre pecados religiosos. E nós temos um texto aqui mostrando a conspiração dos religiosos. Aqui você tem sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, eruditos, professores, doutores, teólogos, pessoas pertencentes ao sinédrio, líderes da religião judaica. E veja bem, foram os religiosos que entregaram Jesus para ser morto. Foram os religiosos que perseguiram a Jesus. Foram os religiosos que sempre tentavam fazer pegadinhas, tentando incriminar Jesus. Eram os religiosos que ficavam como investigadores, detetives. Eram os religiosos que queriam observar a vida de Jesus para tentar achar algum erro, alguma blasfêmia que fosse motivo suficiente para matá-lo, para prendê-lo e se livrar de Jesus de uma vez por todas. Veja o perigo da religião. É claro, religião falsa, religião morta, de pessoas que realmente não são de Deus, não foram salvos de verdade. Então, eles conspiravam, faziam planos para incriminá-lo, caçavam motivos para acusá-lo. E é claro que eles então vão recorrer aos romanos, ao império, ao governo, às autoridades, vão pedir reforço, vão fazer acordo com outras pessoas que nem eram da religião, que nem era dos líderes religiosos, para acabar de uma vez por todas com Jesus. Então, conspiração é um pecado religioso que se destaca. A conspiração se destaca no meio religioso. Pessoas que conspiram contra outras pessoas, que fazem planos para derrubar, destruir outras pessoas. E são capazes de contar com a ajuda até daqueles que não são do grupo, da equipe, da religião, da nação. São capazes até de fazer acordo com a política, com o Estado, com o governo, com as autoridades para conseguir os seus fins. Não importa os meios usados. Eles são de Deus, eles falavam que eram de Deus, mas eles estavam dispostos a usar qualquer meio, até mesmo ilícito, para conseguir o resultado que eles queriam. Porque o fim justificava os meios. Então faziam armadilhas, ciladas para Jesus cair. Eles armavam a forca para Jesus. Eles se juntavam para arrumar alguma coisa contra Jesus. E aí, nós temos aqui um traidor, Judas Iscariotes. A traição também é um pecado religioso, que nós podemos dizer que está no meio da religião. E aí Jesus disse que chegaria o tempo que os pais, os marido e esposa se traindo, pais e filhos, pessoas da família se traindo, amigos se traindo, irmãos se traindo, e isso iria aumentar, Jesus disse. Mas aqui nós vemos Judas traindo Jesus, o apóstolo, um dos 12, o tesoureiro de Jesus, que andava com a bolsa de dinheiro de Jesus, que tinha esse cargo importante ali no grupo de Jesus. Vamos se dizer, o braço direito de Jesus. Mas é claro que ele já era corrupto, porque ele pegava esse dinheiro da salva e colocava no bolso dele.
E não era de se esperar que pessoas que são corruptas, que pessoas que roubam o dinheiro da religião, que usam o dinheiro da religião para suas próprias vantagens pessoais, para o seu luxo, para as suas regalias, não é se admirar que ele venda o dom de Deus, o milagre de Deus, que ele venda as vitórias, bênçãos de Deus, e o pior, que ele venda o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E não é se admirar que ele venda até a própria alma. Judas traiu a Jesus, vendendo Jesus, entregando Jesus àqueles que conspiravam contra ele. Então os conspiradores achou ali perto de Jesus um traidor, aí deu certinho. Os conspiradores queriam um meio de pegar Jesus e Judas queria um meio de ganhar mais dinheiro nas costas de Jesus. O sujo e o mal lavado, eles se merecem e vão abraçados para o inferno. E quantos hoje não cometem esse pecado? Vendem a Jesus, vende o dom, vende o milagre, vende a bênção, vende tudo, vende o ministério, vende a mensagem, vende tudo. E quando não tem mais o que vender, inventa objetos ungidos ou rituais. São Judas Iscariotes, são traidores, vendedores de Jesus. Quantos também não são conspiradores? Querem derrubar o pregador, o pastor ou o irmão. Quer caçar falha, quer caçar motivo. Em Jesus era impossível, mas eles conseguiram achar defeito. Inventado, é claro. Inventaram que ele blasfemou. Inventaram, né? Ele disse que é Deus. Ele disse que esse templo vai ser derrubado. Mas eles não estavam mentindo. Jesus é Deus e o templo realmente no ano 70 foi derrubado. Ele não estava mentindo, então ele não pecou. Agora, quando procuram motivos, e nós achamos, porque nós não somos Jesus, nós somos imperfeitos. Quantos cometem conspiração? Começa a fazer aliança com pessoas de dentro e de fora da religião, pensando que eles são de Deus. Eles estão fazendo maldade, perversidade, mas na mente deles, eles são de Deus. Olha só como a mente está cauterizada. O coração está tão endurecido, a mente tão cauterizada, que eles ficaram cegos a respeito da sua própria vida, de maneira que, para alcançar o fim deles, para derrubar pessoas que eles não gostam, não vai com a cara, ou não faz parte da elite deles, eles são capazes de fazer todo tipo de coisa do mal, porque o fim justifica os meios, e mesmo assim eles vão continuar vivendo como se fossem pessoas de Deus e tivessem feito coisa certa. Olha o engano do pecado das trevas. Armam ciladas, armadilhas para o irmão cair, para a pessoa da própria religião, né, ser despedida, ser excluída, ser disciplinada, ser descardada, rejeitada. Começam a caluniar, acusar a pessoa de coisas que não se pode provar. É acusação infundada, sem provas, calúnia. Injúrias. Denigrem a imagem da pessoa, enfim. Falam mal das pessoas da própria religião. E muitas das vezes inventando, como falaram mal de Jesus. Esse aí, ele entra na casa de pecadores. Esse aí come com pecadores. Eles falavam mal até de Jesus. Para eles, Jesus não era tão santo assim. Eles eram mais santos que Jesus. Mas por que eles acharam que era mais santo que Jesus? Porque eles não davam um bom dia para uma pessoa que não era da religião deles. Porque eles não entravam na casa de pessoas que não eram da religião deles ou da nação deles. E eles achavam que esse exclusivismo, ignorância, arrogância e soberba, eles achavam que isso, cara feia, é santidade.
que tratar as pessoas como uma raça inferior a eles é santidade. Eles achavam que só porque eles tinham cargo, título ou usavam aquele tipo de roupa, só porque eles tinham sangue israelita, judeu, só porque eles eram descendentes dos patriarcas, e quem não era, para eles era o lixo, eram os porcos, eram os cães. Mas quantas pessoas que não eram israelitas honrou a Deus e tinha uma vida melhor que a deles? Pecados religiosos, aí depois ele se arrepende, aí vai lá, volta lá o Judas vai lá com os conspiradores religiosos, estou arrependido de ter vendido Jesus, ele era inocente, ele foi condenado, porque Judas queria provocar a prisão, condenação de Jesus, porque ele queria arrancar algo que Jesus não ia dar. Ele queria provocar Jesus para Jesus partir para a porrada, partir para o braço, para a guerra bélica, militar. Ele queria que Jesus revolucionasse, montasse um exército e devolvesse o reino a Israel de qualquer maneira. Eles queriam o Messias desse jeito. Só que Jesus não era o Messias que eles queriam, é o Messias como Deus queria. E aí Judas achou que, provocando isso, mas na hora que ele viu que Jesus foi julgado e condenado, ele disse, verdadeiramente, Jesus não era o Messias que eu queria, mas eu sei que ele também é inocente. O meu plano falhou, estou arrependido. Aí os conspiradores disseram, está arrependido? O problema é seu, foi você que vendeu esse Jesus aí, o seu Jesus. É assim, Satanás engana a pessoa, seduz a pessoa, né? Os maus fazem aliança com as pessoas e aí a pessoa cai. Aí depois que se arrepende, o diabo joga na cara, tá vendo? O problema é seu, a culpa é sua. Foi você que se corrompeu. Satanás vai lá, faz você pecar. Aí depois que você está se arrependido, vai lá tirar satisfação com Satanás e falar, o problema é seu, foi você que pecou, você quis, você que aceitou. Pecados religiosos, traição, conspiração. Atos capítulo 5, versículo 1. Quem trouxe a Bíblia, abre em Atos capítulo 5, versículo 1 em diante. Veja aqui também a falsidade, o fingimento, a desonestidade no meio da religião. A religião, meus irmãos, aqui dos judeus, saduceus, fariseus, era cheio de complôs, conspirações, né? Eles perseguiam muito a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 1 em diante diz, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Zafira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Zafira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Aqui você vê o pecado do fingimento, da falsidade, da desonestidade. Muitas pessoas interpretam errado esse texto. Eles acham que Ananias e Zafira, esse casal, eram obrigados a vender o terreno deles. Não eram obrigados. Pessoas interpretam errado achando que Ananias e Zafira eram obrigados a dar todo o dinheiro dessa venda. Também está errado. O pecado aqui é que ele mentiu, porque a igreja primitiva estava vendendo suas propriedades e repartindo e compartilhando com os demais irmãos para que ninguém viesse passar necessidades. Então todos estavam de comum acordo. Aí esse casal pega, também faz a aliança, faz o acordo. Ele diz, não, nós também vamos vender. Nós também vamos repartir, nós também vamos compartilhar.
Então eles prometeram, eles fizeram um voto, eles estavam decididos a fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, só que na prática, eles até venderam, mas não deu todo o dinheiro. E aí, depois eles subiam lá no altar, no palco, ó, nós vendemos nossa propriedade, tudo cheio, nós repartimos o dinheiro. Só que eles não tinham repartido todo o dinheiro, não. Todos estavam vendendo o que tinham e dando tudo para os apóstolos. Eles venderam tudo, mas não deu todo o dinheiro para os apóstolos, mas passou como se eles tivessem dado tudo, entendeu? Eles estavam recebendo uma glória, um elogio, um aplauso de algo que eles não tinham feito completamente. Vamos supor aqui, vamos combinar aqui que todo mundo vai dar R$100. Aí todos vocês dão R$100, parabéns, vocês estão repartindo, compartilhando para ajudar quem precisa. E aí eu vou lá, dou só 50, mas aí eu abraço vocês, nós damos R$100, eu também dei, mas sendo que eu dei 50. Quem está entendendo a lógica? Esse foi o pecado, o fingimento, a falsidade, a desonestidade. Ninguém é obrigado a vender tudo que tem, ninguém é obrigado a dar tudo que tem, não. Eles faziam isso voluntariamente, mas era pecado você dizer que iria fazer e mentir, enganar todo mundo e até o próprio Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 22, aqui nós temos assim a palavra de Deus: se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos dos ídolos. Aqui você tem a hipocrisia, né? Eles pregavam contra o adultério, eles ensinavam contra o adultério, disciplinavam quem adulterava, cobrava para o povo não adulterar, mas eles mesmos adulteravam. Ou seja, pregava, era imposto isso às pessoas, mas eles mesmos não obedeciam. E aí eles diziam também, né? Vocês dizem que odeiam os ídolos, nós somos contra a idolatria, nós somos contra os falsos deuses, nós somos contra esses ídolos, pare de adorar esses ídolos. Mas eles pegavam o dinheiro dos templos dos ídolos. Ou seja, eu odeio a idolatria, eu odeio os ídolos, mas o dinheiro deles é bem-vindo. Ah, esse povo idólatra, esse povo prostituto, esse povo imoral, esse povo feiticeiro, mas quando traz o dízimo e oferta, eles pegam. Você diz que odeia os ídolos, mas rouba o dinheiro da idolatria. Dê glória a Deus, igreja. Esses são os pecados religiosos no meio da religião. Não, isso não tem na vida dos salvos, dos cristãos verdadeiros não, mas na religião tem. Isso aqui eu estou tocando na ferida mesmo, né? Odeio os ídolos, mas roubo as coisas do templo. Você não prega, você não pode pregar, você é ímpio, então você não pode pregar, você não pode cantar, você não pode orar, você não pode profetizar, revelar, impor as mãos, ungir, batizar, tomar ceia, mas o seu dinheiro pode ser bem-vindo. Estou tocando na ferida. Pecados religiosos, corrupção, é a propina, é a hipocrisia. João 2, versículo 13 em diante diz, agora é a profanação, né? O sacrilégio, a irreverência na casa de Deus. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo.
Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, um comércio. Aí está um pecado religioso: transformar as coisas de Deus em mercado, em comércio, em barganha, em negócio, em compra e venda, em troca. Isso é pecado. Então você vê um monte de gente pecando, principalmente líderes. Principalmente nos dias de hoje, você vê muito isso hoje. Por que eles vendiam animais? Porque pessoas que vinham de longe até Jerusalém, né, não dava às vezes para trazer os animais. Às vezes então eles vendiam os animais lá, traziam o dinheiro para comprar o animal que já estava ali. Em vez de viajar com ele, trazer, porque às vezes não aguentava, talvez atravessar o deserto. Eles estavam ali fazendo o câmbio, né, trocando reais em dólar, ou dólar em reais ali, trocando dinheiro, porque pessoas vinham de nações, de impérios, de outros lugares, para Jerusalém também. Só que a moeda deles não era a moeda corrente de Jerusalém, então tinha que trocar o dinheiro. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você tem que usar o dólar lá. Então você vai trocar os seus reais em dólar. Então é isso que eles faziam, só que, né, então o motivo é lícito, né? Então o motivo é louvável. Só que acabou que essas coisas que eles faziam tornou-se um fim em si mesmo. De maneira que eles não faziam mais para ajudar as pessoas a adorar a Deus, cultuar a Deus, mas faziam isso para ganhar dinheiro, para lucrar. Ou seja, essas coisas, esses negócios que eles faziam se tornou um fim em si mesmo. Era necessário para eles, mas acabou que o culto a Deus não importava, nem o sacrifício. O que importava era o negócio, era o mercado. E Jesus disse: não faça da casa do meu pai casa de vendas, mercado. Eles profanaram a casa de Deus. Profanação, sacrilégio são nomes dados a pecados religiosos. A irreverência, a falta de respeito, de consideração, de temor a Deus, ao culto, ao povo de Deus e aos objetos sagrados. Atos capítulo 17, versículo 22. Outro pecado de religião, que é superstição. É receio, superstição é receio de ações sobrenaturais. Superstição é receio de coisas sobrenaturais. Ah, não vou passar debaixo da escada, porque senão eu vou virar um gay. Eu já ouvi isso. Então, é o medo de alguma ação sobrenatural. Superstição. Simpatias, tem pessoas que vou andar com um trevo de 4 folhas, sei lá, colocar bituca de cigarro no furo do bloco para ser liberto do vício. E tem cada absurdo, que eu só acreditava quando era criança. Depois que eu não precisei nem virar crente para deixar de acreditar. Ainda quando era ímpio, quando eu cresci, eu já não acreditava nessas coisas. Simpatias, sincretismo, que é outro pecado religioso, que é misturar coisas de todas as religiões numa só. Às vezes você vai na igreja evangélica, você não sabe se é um centro de umbanda, de macumba, se é igreja católica, você não sabe o que é. Perdeu as características, é um pouquinho de tudo. Crendices populares. Tudo isso são pecados religiosos. Atos 17, versículo 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião, na Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos, ou supersticiosos, em outra tradução. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram, sem conhecer,
é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Você estar numa religião, você está numa igreja, e você não sabe, e não conheceu o Deus que você serve, e não conheceu o Deus que você adora, não é fé, é superstição. Então hoje em dia, se você entrar nas igrejas evangélicas e perguntar quem é Deus, quais os atributos de Deus, me fale um pouco sobre a doutrina da salvação, da redenção, do arrependimento, do novo nascimento, fale um pouco das doutrinas fundamentais bíblicas, eles não sabem nada, eles só sabem da bênção da vitória, da cura, da libertação, enfim, dessas coisas. Mas Jesus eles não conhecem. Qual que é a obra de Cristo? O que é justificação, santificação? Então eles estão na igreja, são batizados, são membros da igreja, mas não têm fé verdadeira, são supersticiosos. Por quê? Porque não conhece Deus e nem a palavra de Deus. Quando você tem pessoas religiosas, e no caso, é claro que eu vou puxar mais para o nosso lado, né? Porque as outras religiões têm o líder deles, nós somos evangélicos. Quando você encontra pessoas evangélicas que não conhecem a Bíblia, a doutrina, a teologia, Deus, então eles não têm fé, é supersticiosos. Vejo que vocês atenienses são supersticiosos porque vocês adoram Deus. Vocês estão indo para uma igreja, mas você não conhece Deus. Vocês estão contribuindo financeiramente, mas vocês não conhecem a vontade desse Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Meninices e modismos são pecados religiosos. Espiritualizar tudo, né? Teve uma vez assim que dá paz do Senhor aí. Aí o irmão pegou na mão do irmão. Eita, parece que eu estou tomando um choque. Eita. Espiritualiza tudo. É a labareda sobrenatural. E Paulo está dizendo, olha, nós não podemos ser como crianças, meninos. Não podemos ficar indo atrás de moda. A moda agora é soprar no microfone. A moda agora é sair correndo na igreja e rodear a igreja. A moda agora é puxar todo mundo aqui e fazer o círculo aqui de roda de fogo. Então, de tempo em tempo se inventa uma nova. E o povo gosta de inovação. Os atenienses só se ocupavam de falar de novidades. E o povo gosta de moda. A moda agora é usar saia rodada. A moda agora para a mulher não é mais usar saia, é só vestido. A moda agora para os irmãos é usar barba, não sei o quê. E aí cada vez, não, agora é que nem o Ronaldinho, o topete assim e tal. Toda a moda que lança, né? Então eu estou comparando, porque no mundo você lança essas modas, todo mundo copia. Na igreja surge muita moda, que não é bíblico, que não é o Espírito Santo, mas todo mundo, a onda pega. A moda pega. Então são arrastados, são levados por heresias, por ventos de doutrina. Vento por quê? Porque surge, você lê a história da igreja, nunca teve essa moda. Você lê a história de mais de 2000 anos da igreja, nunca os cristãos fizeram isso. Começou a fazer o ano passado. Só que agora todo mundo pratica. Daqui a pouco passa, não pratica mais, agora é outra coisa. Então é vento porque vai, vem e passa, não dura muito. Vento de doutrina e todo mundo é arrastado, é levado. Maria vai com as outras. Diga onde você vai que eu vou também.
seguindo pessoas em vez de seguir Jesus, seguir mentiras, enganos, coisas inventadas de mente insana, de malucos, de doidos, coisas absurdas, tolas, bestas, bobas, que só pode ser, que Paulo só pode dizer que é coisa de criança e menino, para não ser muito duro ainda. Coisas que não servem para nada, não melhora o caráter da pessoa em nada, não melhora o estilo de vida em nada, só serve para se exibir, se mostrar. Feitiçaria, Apocalipse 18, versículo 23, em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas, os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Com feitiçaria, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a religião mais poderosa, a religião que é o ecumenismo, que é um pouquinho de cada religião, enganou as pessoas, todas as pessoas aderiram a essa religião. Talvez na ortodoxia, ou talvez só na ortopraxia, ou seja, talvez só na teoria, ou talvez só na prática, ou as duas coisas juntas, mas parece que tudo é igual, toda religião agora parece que tem igual, as manifestações iguais. Com feitiçaria enganou, feitiçaria, e aí você só pensa nos macumbeiros, nos feiticeiros, nos bruxos, né? na magia negra, mas são os religiosos que fazem feitiçaria para enganar os povos. E na igreja evangélica está cheio de feiticeiro, cheio de mágico. Lembra de Bar Jesus e de Elimás, que supostamente se converteram e queriam usar o poder de Deus para, só que não eram libertos ainda dessas coisas. Muitos macumbeiros gospel, cheio de receitas ungidas. Não se enganem, é o mesmo capeta, só que com nome diferente, com máscara e roupa diferente, mas o conteúdo da essência é o mesmo capeta, só muda o rótulo, a fachada, o disfarce, mas ele tem se infiltrado até mesmo no meio cristão. A feitiçaria. Nós vemos também na religião muita vanglória, pessoas autoexaltadas, soberbas, autoritárias. Nós vemos no meio religioso muita inveja de cargos, de posições. E nós vemos também muitas ofensas. Gálatas 5, versículo 26 diz: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Inveja, ciúme um dos outros, desejar o mal, a derrota dos outros, usar os outros para subir na vida. Vanglória, exibidos, verdadeiros artistas só querem se aparecer. Não podemos ser assim, nem provocar ninguém. Encrenqueiros, briguentos, que só ofendem, só caçam confusão. E tem havido muito escândalo no meio evangélico, no meio gospel. E é claro que eu estou falando mais do nosso ramo religioso do que dos outros, né? Porque é mais justo falar primeiro da nossa religião do que da dos outros. Outra coisa que nós vemos são o pecado de vantagens pessoais, egoísmo, ostentação. Filipenses 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo.
Pessoas que só são religiosas, só é pastor, só é pregador, só é crente, porque ele tem a intenção de tirar uma vantagem para ele. Não pensa nos outros, está pensando nele, no sucesso dele, na fama dele, na carreira dele. Vantagens pessoais, favores que ele pode conseguir, oportunidades, o nome que ele pode conseguir. E quer os elogios, aplausos, admiração, seguidores. Quer ser adorado, quer ser bajulado. Ostentam super salários, mansões, carrões, enfim. Outro pecado, autojustificação por boas obras. A pessoa acha que as boas obras vai trazer perdão e salvação a eles. Eles acham que ao fazer boas obras, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por eles. Deus é obrigado a pagar. Eles acham que fazendo boas obras pode encurralar, enquadrar Deus e exigir, reivindicar algo de Deus ou determinar algo de Deus. Tem líderes da televisão que é cheio de fazer isso. Mateus 6, versículo 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para ser elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa que eles receberam? O elogio das pessoas. Então o que Deus quer dizer? De mim não vai sair nada. Eu não vou dar nada, não vou abençoar. Porque eles fizeram isso, não foi? Eles fizeram a coisa certa, a coisa correta. Ajudou quem é necessitado. Todo mundo que está vendo, olha, ele dá cesta básica, olha, ele dá marmita, olha, ele tem uma entidade filantrópica, olha, ele tem um trabalho social, olha, o homem. Mas Deus que vê o coração, sabe que tem pessoas que fazem com a intenção de se exibir, de se mostrar que é bom, que é Jesus na terra. E aí Jesus fala, ele pecou porque ele fez a coisa certa, mas não para a minha glória, para a glória dele. Então o elogio que ele recebeu das pessoas já é recompensa dele. Agora eu não vou dar nada. Não se engane com as boas obras. Porque na maioria das vezes as pessoas que fazem boas obras estão pecando mais ainda. Porque estão fazendo para dar um de bonzinho. Para ter destaque na religião. E não porque ama Deus ou porque ama as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Legalismo. Glória a Deus. Legalismo. Mateus capítulo 7, versículo 5. Já estou terminando a mensagem. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Legalismo. Você vê muito na religião pessoas que só querem ficar avaliando, examinando, cuidando da sua vida, fica atrás da moita, só bisbilhotando você, que hora que você sai, que hora que você volta, o que você faz da vida. Pessoas que só sabem, parece que estão sempre no tribunal, condenando, acusando, julgando, dando a sentença a todas as pessoas. E ele cuida tanto da vida das pessoas, que ele não consegue cuidar da sua própria vida. Ele vê tantos pecados na vida dos outros, que ele não consegue ver os seus próprios pecados em sua vida. É a hipocrisia, é o legalismo. E pessoas legalistas sempre fazem tempestade de copo d'água. Eles implicam com você, talvez por causa de cabelo, por causa de roupa, por causa de pai do Senhor, por causa de sapato, por causa do jeito que andou, do jeito que sentou. Implica com coisas mínimas e secundárias. Geralmente os hipócritas legalistas são assim, como os fariseus. E as coisas mais importantes, eles não dão ênfase, que é o amor, a misericórdia, a justiça. Mas as coisas secundárias, como dízimo, como oferta, como roupas, como versículo bíblico na camiseta, essas coisas dão super importância. Engolem um camelo, né, cospe um mosquito, cospe um mosquitinho. Ou seja, eles são tão santos, tão justos, tão de Deus,
que eles conseguem se livrar de um erro desse tamanho, mas comete um desse tamanho. Qual que é pior? Legalismo. Legalismo é quando você obedece a palavra de Deus, mas não por amor a Deus, só para você se achar santo e poder julgar as outras pessoas. Legalismo faz a pessoa obedecer só para ele se sentir superior aos demais. Eu sou mais espiritual, eu sou mais fiel. Legalismo. Legalistas geralmente obedecem as coisas, mas com a intenção errada, com a motivação errada. Por isso são implicantes. Por isso caçam confusão. Por isso toca as pessoas da igreja. Por isso machuca muitas pessoas. Porque ele quer falar que você vai para o inferno por qualquer cisquinho, por qualquer grãozinho, mas eles estão fazendo coisas piores e eles não vêem. Incredulidade, apostasia, irreconciliáveis. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Se desviar de Deus é um pecado religioso, se afastar de Deus é um pecado religioso, a incredulidade é um pecado religioso, o ateísmo é um pecado religioso, ser irreconciliável. Sabe o que é ser irreconciliável? Você até conversa com a pessoa, pede perdão para a pessoa, mas a pessoa não quer saber de ficar de bem com você, não quer saber de perdoar, não quer saber de aceitar perdão, não quer se retratar, não quer o pastor, você tem que arrumar essa roupa, não vou arrumar, você tem que melhorar isso aqui, não vou. Ele resiste a tudo, ele é rebelde sem calça, ele é do contra, opositor. Pecados religiosos. E para concluir, os hereges não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Em outra tradução, divisão é heresia. Heresia, quando se prega, se ensina, se canta, se ora, se vive de uma maneira que é antibíblica, que é contrária à sã doutrina, à teologia que nós cremos, à nossa confissão, ao nosso credo religioso. Por exemplo, se eu pregar errado, eu peco pecado de heresia. É claro, não é erro simples. Por exemplo, se nós cremos que não existe maldição hereditária e eu pregar aqui, eu fazer campanha contra a maldição hereditária, eu estou cometendo pecado de heresia, porque é contra a nossa doutrina, contra a Bíblia Sagrada. Agora, talvez um erro assim, Adão construiu a arca de Noé. Esse tipo de erro simples, que não compromete a salvação, não chega a ser um pecado. Isso aí é um erro, preguiça de estudar, falta de atenção. Agora, tem erros que são graves, que comprometem a salvação e a santidade da igreja. Por exemplo, a igreja pegar e deixar, todo mundo pode vir só de roupa íntima para a igreja. É um pecado que compromete a santidade, a pureza. Aí é pecado de heresia, é um erro gravíssimo. Quem está entendendo? Mas talvez eu falar, não, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 20, versículo 10, e não for, isso também não é um erro de heresia, é uma falta de atenção, um erro simples, não chega a ser pecado. Quem está entendendo? Então aqui está, meus irmãos, é claro que eu não esgotei assunto, mas aqui está: pecados religiosos, apostasia, heresia, autojustificação, vanglória, hipocrisia, conspiração, sacrilégio, profanação, escândalos, idolatria, superstição, enfim, são inúmeros, mas eu não esgotei o assunto ainda, amém? Mas aqui está
a mensagem de Deus. Vamos enfrentar tudo isso. Vamos nos salvar desses pecados, né, que se destacam no meio da religião. Não vamos ser religiosos, frios e mortos. Vamos ter a verdadeira religião, que é ser salvo por Jesus e viver a vida como Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Oração da fé. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós oramos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas promessas. Obrigado, meu Deus poderoso, pelo dom celestial. Ó Deus Todo-Poderoso, nesses dias, meu Pai, dá um grande livramento para as pessoas de acidentes automobilísticos, capotamento, colisões. Ó Deus, livra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, até mesmo das brigas e confusões. Ó Deus, livra do homem, ó meu Pai, sanguinário, do homem violento. Livra, Senhor, meu Pai, de todo mal as pessoas, em nome de Deus, livra das doenças, ó meu Pai, liberta dos vícios também, ó meu Pai, repreende a violência, ó Deus, livra do assalto, do estupro, do aborto, livra, meu Deus, e livra-nos do mal, Senhor, ó meu Deus, que tudo venha dar certo, que tudo venha correr bem em nossas vidas, assim como vai bem nossa alma, em nome de Jesus.